tudo bem? Estou aqui de novo para a gente continuar nossa conversa da semana passada. Como eu falei para vocês, a gente ia falar um pouquinho mais propriamente da dieta, de fato. Eu expliquei um pouquinho o que significava a palavra dieta, tá aí no vídeo anterior, se você quiser, vai lá para relembrar um pouquinho. E eu prometi que ia falar um pouquinho também dos tipos de dieta, que na verdade isso é uma das coisas que mais vem perturbando hoje os pacientes. Qual o melhor tipo? Qual é a melhor dieta? Qual é o nível de carboidrato? Eu preciso entrar em cetose? Eu preciso fazer uma dieta low carb? Eu preciso fazer uma dieta cetogênica? Eu preciso não comer? O que eu preciso fazer para obter resultados? E quando a gente trabalha com seres humanos e quando a gente tem essa capacidade de individualizar todo o processo, é muito fácil responder, né? Porque tudo entra muito naquela margem do depende. E infelizmente essa palavra depende, ela começa a passar para algumas pessoas falta de credibilidade. E deveria ser totalmente ao contrário. Até porque quando a gente fala em seres humanos, todas ou qualquer que seja as suas ações são relevantes de acordo com as suas necessidades, o seu DNA, a sua genética, a sua carga de informações, o seu passado, ou seja, não adianta a gente simplesmente se restringir a isso é melhor ou isso é pior, se a gente de fato não souber interagir da melhor forma com esse planejamento. Tanto que quando a gente pensa em um propósito nutricional, a gente precisa orquestrar isso de uma forma que não somente a gente torne aquele físico mais magro, mais leve, mas que a gente consiga levar aquilo adiante. E aí onde as coisas estão, infelizmente, sendo muito conflitivas para as pessoas, porque elas procuram começar o seu alfabetizado pela pós-graduação. Como seria isso? Elas ao invés de começarem pela alfabetização, pelo básico, por reconhecer a letrinha, por formar sílabas, por complementar as sílabas, palavras, aprender pontuações e a partir daí começar a fazer frases, sentenças, ou uma série de fatores e fazer uma redação, elas estão invertendo todo esse papel. Elas estão querendo começar por níveis muito altos e apurados. E elas usam uma das piores respostas possíveis para considerar que aquilo está sendo bem feito, adequado e que ela consegue fazer, que é, eu fiz e deu super certo. Mas como assim fez e deu certo? Se o seu percentual está maior do que... mas quando eu fiz foi ótimo. Beleza, mas quanto tempo você fez? Eu fiz 1 mês e meio e 23 horas. E você vai concluir comigo que esse período, comparado aos 40 anos de vida que você teve, 1 mês e meio e essas 23 horas, seriam realmente capazes de disseminar algo tão positivo a ponto de você falar que valeu a pena e que, pior, deu certo? É muito pouco tempo. E a gente precisa concluir que isso não deu certo, tendo em vista que você está com um peso maior do que nunca. Sabe por quê? Porque aquilo talvez você conseguiu fazer, mas você não conseguiu fazer constantemente. Aquilo não foi algo consistente. Ou então seria a mesma coisa de falar com uma pessoa que casou 4 vezes e falou que todos os casamentos deram super certo. Tudo bem, as pessoas podem até ter uma ideia de que beleza, foi legal, vivi momentos, mas falar que foi certo, uma coisa que talvez exigiria até um pouco mais de tempo, é um pouco complexo. E a gente precisa selecionar melhor a oferta da dieta que a gente tem para os nossos objetivos. Até porque cada um tem um objetivo diferente. Na maioria das vezes, todo mundo quer um pouquinho de saúde. Eu não quero só saúde, sabe, Gustavo? Eu queria físico também. Ou então algumas pessoas que chegam assim... eu não tô nem aí para a questão de físico, sabe? Eu queria só a parte da saúde mesmo. Mas se perder um pezinho, ou seja, todos nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos um corpo melhor, um pouquinho mais de volume muscular, talvez, um volume a menos de gordura, talvez em uma proporção para mais, para menos, mas a gente quer um corpo mais harmônico, a gente quer um corpo mais saudável. E isso, de uma forma bem direta, vai tornar o seu sistema mais saudável. Você vai ter muito mais condições de saúde e um quadro imunológico melhor. Mas para que isso aconteça, não basta que você faça um mês
23 dias e 23 horas, como eu tinha citado no exemplo anterior. A gente precisa otimizar mais tudo isso. E às vezes, como eu falei, não começar pela pós-graduação é o primeiro grande passo. Quando você não começa pela pós-graduação e começa pela alfabetização, o seu corpo começa a entender todo o processo do emagrecimento. E não basta só ficar magro por um mês. A gente precisa aprender a ser magro, a ter comportamento que nos capacite a fazer com que isso seja realmente uma situação natural. Quando a gente começa um processo nutricional, uma das grandes formas que a gente tem de começar é simplesmente avaliando juntamente ao nutricionista o que de fato nós estamos fazendo.